Graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus. Quem é que está feliz aqui nessa noite? Amém. Coisa boa. Com muita alegria no coração, trazer mais uma mensagem, nessa série de mensagens sobre santidade. Eu queria já que vocês abrissem as suas Bíblias. Quem não trouxeram, acompanha pelo Data Show. No livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21. Vamos ler dos versículos 1 ao 8. O desafio é grande, meu irmão. Amém? Que diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adomada para o marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com ele, e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Misericórdia. Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, amado e querido, nesse momento eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja comigo, ó Deus, que eu possa transmitir a tua mensagem da mesma forma que o Senhor falou comigo, que todos nós venhamos abrir os nossos olhos espirituais e os nossos corações para absorver aquilo que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus, ó Pai, que a tua palavra seja edificante, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para nós nos contextualizarmos com esse livro de Apocalipse, eu acho que todos nós conhecemos. Quem escreveu foi o apóstolo João, lá na ilha de Patmos. Acho que ele era o último apóstolo vivo. E ele escreve esse livro para a igreja que estava sendo perseguida por Roma, lá pelo imperador Nero, mais ou menos no ano 50, até o ano 90, mais ou menos. E ele escreve essa carta. Nós às vezes temos medo de ler, ou dizemos, não vou ler porque é difícil de interpretar. Mas quando ele escreve, ele manda para a igreja, era para que eles se encorajassem, porque o Apocalipse ele fala do fim do tempo, mas ele fala do que está preparado para nós. Ele manda essa carta para a igreja que está sendo perseguida, mas para que a igreja veja para onde ela está indo. A passagem que nós lemos, ela retrata do fim, onde tudo já acabou, entre aspas. Aqui já havia acontecido o juízo final. Aqui Satanás já tinha ganhado a sua sentença. Aqui a apostasia já tinha acabado. Aqui o anticristo já tinha sido derrubado. A morte ela já não existia. Tudo já estava conforme vai acontecer. E é importante eu ressaltar
sobre algumas palavras, e a primeira que eu quero trazer é esse novo. Quando ele começa no versículo 1. Então vi novos céus e nova terra. Esse novo aqui, no original, ele tem a tradução, ele traz duas traduções. A primeira é neos e a segunda é kainós. Neos significa o novo absoluto, o novo zero. O kainós, ele significa o novo melhorado. Ele foi escrito pelo kainós, ou seja, novos céus e nova terra, melhorada, glorificada. Para a gente entender melhor esse novo aqui, eu vou dar um exemplo bem prático. Quando nós dizemos assim, eu vou comprar um novo carro. Se você usar o neós, você diz que vai comprar um carro 0 quilômetro. Mas se você já tiver um carro, no ano 2010, e disser, eu vou comprar um novo carro, um carro kainós, você vai comprar um carro mais novo, 2015, 2020, mais ou menos. Semi-novo. E quando está falando sobre novos céus e nova terra, é um novo melhorado. Como aqui já tinha acontecido todas as coisas, já tinha ocorrido o julgamento, esse novo é um novo glorificado. Pode soar um tanto contraditório quando você continua de ler, quando ele diz, o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Você pode dizer assim, mas já que é novo, por que não existe? Justamente porque eu falei, porque isso não acaba, ele melhora. O novo céu e a nova terra, é isso que nós já estamos tendo. É um céu e uma terra corruptível pelo pecado. O pecado já não existe mais para aqueles que estão no corpo glorificado. E o mar, ele traz um significado de tempestade, de perigo. E aqui ele traz o significado de divisão entre os ímpios e os cristãos, os que estarão nos céus e os que estarão no inferno. Esse mar aqui quer dizer uma nova ordem, onde agora o povo de Deus vai ser separado dos ímpios. Amém? Está dando para entender? Amém. O mais importante sobre o texto que nós lemos é sobre a cidade santa, na qual ele relata no versículo 2, quando ele diz, vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Essa cidade santa, eu fico imaginando os primeiros leitores, quando receberam esse livro, essa mensagem de João, onde eles estavam sendo perseguidos, e João envia, e quando ele diz que viu a cidade santa, ele está tratando que ele viu a noiva de Cristo, ele viu a comunhão entre os irmãos, ele vê que quando tudo isso passar, a igreja, eu, você, o apóstolo Paulo, todos nós estaremos reunidos em comunhão. Essa é a cidade santa. Nós podemos fazer algumas divisões sobre esse texto. Podemos dividir mais ou menos em 3 partes. A primeira, nós já lemos, que é o versículo 1, onde ele fala o começo do fim. O fim, repito, entre aspas, porque é o começo da eternidade. A segunda parte, nós vemos do versículo 2 ao 5. A felicidade com que João ele escreve essas coisas, que ele vê essas coisas, ele retrata como a noiva adornada para o seu marido. E nós podemos imaginar aqui a noiva, agora você vai no casamento e a noiva está lá bela, linda. E aquele clima incrível, ele usa essa figura para mostrar que é algo maravilhoso. A comunhão dos irmãos na eternidade é algo incrível. E eu queria trazer um título para essa mensagem, que é a esperança dos santos. O que nos move? O que move a perseverança dos santos?
a nossa esperança. O que é que nos move? Eu imagino aqui que a nossa esperança é estar na eternidade. Mas às vezes nós não paramos para pensar como será na eternidade. Eu sei que a mente humana ela não é capaz de projetar algo desse tamanho. Mas nós podemos temos uma ideia, ou imaginarmos alguma coisa. E João ele mostra uma felicidade muito grande por isso. No versículo 3, ele diz: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Observe a comunhão, qual é? É entre o povo e Deus. De fato, nós já nos relacionamos com Deus através do Espírito Santo, que habita em nós. Mas essa comunhão, nós não temos ainda absoluta, pelo fato de estarmos num corpo corruptível ainda pelo pecado. Nós não temos a comunhão que nós gostaríamos de ter com Deus ainda. E João traz aqui essa comunhão. A comunhão que não é apenas pelo Espírito Santo, mas é a presença absoluta do Deus. É algo muito incrível, irmãos. E quando eu estava meditando sobre isso, eu até comentei com o Gabriel que quando eu terminei, eu comecei a chorar. Porque eu comecei a tentar imaginar e projetar na minha mente algo mais ou menos assim. E se eu já chorei, imaginando, imagina lá. A presença, você está presente com Deus. E é isso que nos move. É lembrar dessa presença, é lembrar do fim. Mas agora com um olhar de felicidade. Porque nós estaremos com Deus 100%. Nós estaremos no corpo glorificado, no corpo transformado, na presença de Deus. O fato de nós estarmos na presença de Deus, ela não implica apenas em ser, vai ser só felicidade. Mas no versículo 4, ele diz: ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O consolo profundo que Deus vai nos trazer e vai nos dar é algo maravilhoso. Só em você saber que não haverá mais morte, que a morte já foi vencida, não haverá mais dor, não haverá mais choro, nem nada. Não haverá mais eu acordar de manhã cedo e dizer, caramba, estou estressado, vou com mais um dia de trabalho. Não. Não haverá mais aquele negócio de estou angustiado. Não. Porque o próprio Deus vai nos consolar. Deus ele vai trazer um consolo. E eu acredito que lá na eternidade, nós vamos lembrar, isso é um pensamento meu, do que nós vivemos aqui. E eu estava lembrando do dia mais doloroso na minha vida, até hoje, que foi o dia 9 de maio de 2018. Foi no dia que eu perdi a minha mãe. E quando eu estava meditando nesse texto, eu disse, meu Deus, é uma dor tão grande. Mas quando eu lembrei que lá na eternidade, essa dor não vai mais existir, porque a presença de Deus vai me trazer um consolo tão profundo, o alívio chegou na hora. É você lembrar que você estará lá com o pastor Chostnes. É eu lembrar que eu estarei lá com a minha mãe, que eu estarei lá com todos vocês que estão aqui. Porque Deus vai me consolar. E nenhuma tristeza, nenhum pensamento ruim que nós temos aqui vai existir. Continuando no versículo 5, ele diz: aquele que está assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Eu imagino João escrevendo essas coisas, ele lá na ilha, vendo, tendo aquelas visões, Deus mostrando aquilo, Deus falando com ele. É como que Deus dissesse assim: João, escreva.
Porque o que eu estou lhe falando é de fato o que vai acontecer. Deus, ele dá a garantia, e ele mostra a garantia de que tudo isso vai acontecer. De que lá no grande dia, todos os nossos pecados, eles não vão ser mais contabilizados, porque Cristo lá na cruz, ele pagou pelos nossos pecados, para que nós viéssemos a ter essa dádiva, esse presente. Ele traz a certeza a João, e João passa essa certeza, para que nós não venhamos desistir, para que aqueles irmãos lá na igreja, lá os primitivos, onde João direcionou essa carta, esse livro, mesmo com a perseguição de Nero ou de qualquer imperador, eles não viessem parar, porque ele dá a garantia, e ele é Senhor, e ele traz a palavra, ele dá a garantia, ele prova, e diz: não desista, essas palavras são verdadeiras e são dignas de confiança, pode acreditar. E a terceira parte já é o fim do texto que nós lemos. No versículo 6 ele diz: disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus está dizendo, observe que ele diz, está feito. Ele não diz, vou fazer, eu vou preparar, já está feito. Ele estava lá no Gênesis, ele é o Apocalipse, ele é o começo, ele é o fim, ele é o agora, ele é tudo. Ele dá a garantia e ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Já está feito, vocês já estarão desfrutando, porque eu não sou preso ao tempo. Vocês vão desfrutar. Olhando pela cosmovisão, sendo bem, pela visão de Deus, entre aspas, eu imagino Deus já vendo nós, que estamos na IEB Comunhão, glorificando a Ele. Deve ser algo incrível, meus irmãos. E é isso que nos move. É essa esperança que deve nos mover. É essa esperança que deve fazer com que nós venhamos nos santificar cada vez mais. Porque nós precisamos olhar para o fim, para ver o porquê nós estamos buscando a santidade. É por isso que nós vimos para a igreja, nós estudamos, nós debruçamos na palavra, lemos, oramos e buscamos a santidade todos os dias. É porque há algo em nós que sabemos que essas coisas é verdade. É porque nós sabemos que Ele prometeu e Ele garantiu. E Ele é fiel para cumprir. Quando Ele diz, a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água da fonte da vida. E quem é essa fonte? É Ele mesmo. Quando Ele diz, quem tiver sede, isso quer dizer que a sede que nós temos aqui, em vir para a igreja, em aprender, nós teremos essa sede eternamente, mas nós já estaremos na fonte, porque Ele é a fonte. Nós não precisaríamos, não vamos mais precisar buscar algo, porque nós já estaremos nele. Ele é a fonte. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Versículo 7. Nós, pecadores, miseráveis, que carecemos apenas uma coisa, que é o inferno. Deus, Ele nos traz do lamaçal do pecado e nos coloca numa posição de filho, por pura graça e misericórdia, algo que nós não merecemos. Como eu falei, nós merecíamos o outro lado, merecíamos o inferno. Mas Ele, com sua graça, Ele nos resgatou e nos colocou no caminho onde vamos chegar a Ele. Não é por mérito nosso, mas Ele traz também essa outra felicidade, em sabermos que nós agora fazemos coparticipação no corpo de Cristo e que um dia estaremos lá na eternidade com Ele e não separado dEle.
versículo 8, quando ele diz: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria e os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Era para nós estarmos nesse meio aqui. Era para nós estarmos nessa lista. Mas como eu falei, por pura graça e misericórdia, Ele nos tirou disso. Ele nos tirou do destino que era o fogo, que era o lago de fogo e enxofre. Por pura misericórdia, pura graça. Algo que nós não merecemos. João, ele traz uma lista de 8 pessoas, 8 elementos, 8 características. Ele traz os covardes. E eu queria trazer quem eram eles. Os covardes são aqueles que tiveram vergonha de reconhecer os seus pecados perante os homens e perante Deus, principalmente. E foi o que nós fizemos aqui hoje. Confessamos os nossos pecados. Pelo menos eu acredito que nós não tivemos vergonha. Os incrédulos eram aqueles que viveram suas vidas em seus pecados, e é um contraste sobre aqueles que João Paulo trouxe na última mensagem, onde aqueles que eram resgatados, eles largavam seus pecados e buscavam a santidade. Esses aqui, eles não quiseram. Eles simplesmente quiseram viver deliberadamente em seus pecados. Esses são os incrédulos. Os depravados são aqueles que cometeram seus pecados mais nojentos, mais podres de ordem sexual. Os assassinos são aqueles que cometeram a maldade, aqueles que desejam sempre o mal, aquele no qual o mal é tão grande que ele chega a tirar a vida de outra pessoa. Mas se nós formos a fundo, os assassinos não são os que tiram a vida do outro. Se você for olhar no Sermão do Monte, Jesus vai falar sobre o assassinato. O assassinato é aquele que tem raiva do seu irmão no seu coração, ele já cometeu assassinato. Os que cometem imoralidade sexual são aqueles que viveram suas vidas praticando toda a ação de adultério, fornicação, lascívia. Todos aqueles que não se importaram com os seus corpos, que exibiram os seus corpos. Os feiticeiros são aqueles que em sua vida preferiram fazer todo ato sobrenatural, todo ato de ocultismo, mediunidade, falar com os mortos e tudo que é de oculto. E por fim, os mentirosos. Todos aqueles que passaram a sua vida mentindo, enganando, sendo falso, dando falso testemunho de si próprio. Essa é a lista. O lugar deles é o lago de fogo e enxofre. Esse fogo, ele significa que ele não cessa. É um fogo que queima eternamente. O fogo, ele traz o significado de morte eterna. Só que a morte, ela já não existe mais. É a sensação de querer morrer e não conseguir, porque ela já foi vencida. É a vontade de você buscar a morte em todo momento, mas você não consegue morrer. É a separação absoluta de Deus. É você querer algo, mas não pode. A única coisa que você faz é sofrer, é angústia, depressão. Tudo que há de ruim nesse mundo, que nós ainda estamos, é isso que essas pessoas experimentarão. Essa segunda morte não é que a vida vai acabar, como eu falei, é a separação eterna. É você não ter Deus em nenhum momento. Então tudo que você vê de ruim aqui nem se compara com o que é a segunda morte, com o que é você estar 100% afastado de Deus e por uma eternidade. Amém? Eu quero concluir dizendo o seguinte, que nós precisamos olhar para essas coisas, para o fim do mundo, mas com a certeza no coração, pelo qual o próprio Deus nos garantiu.
que nós desfrutaremos disso. Que nenhuma perseguição que nós venhamos ter, que nada que venha acontecer pelo Evangelho, nós devemos ser gratos a Deus, porque no momento da justificação, Ele nos coloca num período de santificação, que é o que nós estamos fazendo, buscando a santidade, para então chegar no estágio de glorificação, que é a eternidade com Ele. Nós precisamos ter essa certeza no coração, e é essa esperança que nos move, é essa esperança que move os santos. A esperança de que estaremos uma eternidade com Deus. Às vezes nós não lembramos disso. Eu vi uma pesquisa que na Europa 90% das igrejas que ainda estão vivas não pregam sobre o Apocalipse. E é algo que nós precisamos saber. Às vezes nós pensamos, poxa, eu vou me santificar e... Por quê? Por causa disso. Porque é uma nova Jerusalém que nos espera. Porque é uma nova terra, um novo céu, com um corpo glorificado e um ambiente glorificado, com um Deus santo, um Deus eterno. É isso que precisa nos mover. É lembrar da eternidade, não lembrar apenas da eternidade, claro. Lembrar do que Deus fez conosco, de onde Ele nos tirou e aonde Ele está nos colocando. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém, vamos ficar em pé?